Trabalhar com modelos moleculares é de extrema importância para o nosso aprendizado. Essa é uma das nossas ferramentas de trabalho. Mais uma luta sangrenta começa. De um lado, o campeão norte-americano, do outro, o campeão brasileiro. Cumprimentem. Então, pessoal, hoje finalmente finalizamos o nosso último vídeo sobre as propriedades físicas dos compostos orgânicos. Foi uma longa jornada, finalizamos aqui com as aminas e as amidas, certo? E vamos lá que nem eu aguento mais. Então, partindo para o nosso slide 17 aqui, nós temos então a tabela com todas aquelas propriedades que eu já apresentei para vocês. Observem as três primeiras linhas, estas três primeiras linhas, que é um aumento da massa molecular. Então aquele padrão que nós estudávamos continua, o aumento da massa molecular, causando um aumento considerável da temperatura de ebulição. Tá? Nada demais até aí. Tomei o cuidado de colocar três compostos aqui com a mesma fórmula molecular, para nós observarmos qual seria o comportamento da temperatura de ebulição desses compostos. E o que está variando aqui entre a propanamina, a etilmetilamina e a trimetilamina? Tá? Nós vamos conseguir entender melhor enxergando as estruturas desses compostos. Tá? Vamos aqui apelar para o nosso software de estruturas. Então vamos lá colocar a propanamina. Deixa eu trocar aqui que é melhor essa ferramenta. Tá? Então propanamina com 3 carbonos. Trocar por um nitrogênio aqui. Então tá aí, ó, 1, 2, 3, a propanamina. O segundo composto... peraí que eu tenho que trocar o nitrogênio aqui. Agora sim. Agora não. Mas que saco. O segundo composto, ele vai ter um dos carbonos, agora sim, 1, 2, 3 carbonos, ele vai ter um dos carbonos ligado diretamente ao nitrogênio. Tá? E o que nós podemos observar é que já diminui um hidrogênio ligado diretamente àquele nitrogênio. Então vocês já podem imaginar a explicação da variação da temperatura de ebulição. E o terceiro composto, que é a trimetilamina. Deixa eu colocar um nitrogêniozito aqui. Deixa eu apagar aqui que é mais fácil de desenhar. Agora sim, a trimetilamina, tá? Ambos com a mesma fórmula molecular, mas a gente já pode observar que a trimetilamina não forma pontes de hidrogênio, pois é um requisito básico existir nitrogênio ligado diretamente ao átomo mais eletronegativo para formar pontes de hidrogênio. Então a temperatura de ebulição dela deve ser a menor,
tá? E é o que nós observamos, 2,87. A segunda menor é da etilmetilamina, tá? Só com uma ponte de hidrogênio. E a mais alta da propanamina, com 2 pontes de hidrogênio, tá? Então, atentem para esse comportamento. Já de antemão, a gente vai para a nossa tabela comparativa das funções orgânicas. Então, continuam aqui todas as funções orgânicas que nós havíamos estudado. Estou tentando manter uma massa semelhante entre todos os compostos para nós termos um parâmetro, tá? E agora nós temos as aminas, com uma temperatura de ebulição mais alta que a dos ésteres, por ter a ponte de hidrogênio, né? Mas se nós observarmos em relação aos álcoois, né, ela é bem mais baixa que os álcoois. E aí, qual seria a explicação de dois compostos com massa moleculares semelhantes, tá? Ambos formando pontes de hidrogênio, tá? Terem temperaturas de ebulição tão diferentes, tá? E aí a explicação vem devido à eletronegatividade do elemento que o hidrogênio está ligado. O oxigênio é mais eletronegativo do que o nitrogênio, tá? Então a ponte de hidrogênio formada por ele é mais forte por causar um deslocamento dos elétrons que formam a ligação com maior intensidade. Então a polarização entre o átomo eletronegativo e o hidrogênio vai ser maior com o oxigênio do que com o nitrogênio, tá? Então esta é a explicação. Agora eu trago para vocês a última função orgânica aqui que nós vamos estudar. E aí nós já podemos observar que as amidas possuem a temperatura de ebulição muito maior do que as aminas, tá? E isso também deve nos intrigar, tá? Porque ambas fazem pontes de hidrogênio, ambas possuem nitrogênio, tá? E aí uma delas vai ter temperatura de ebulição tão maior, tá? Então aqui nós já podemos passar para a nossa tabela comparativa com massa em torno de 60, aí peguei a etanamida que tem 61 e observem a diferença da temperatura de ebulição de 222 para 47, tá? Então, lógico que a explicação deve estar nesse oxigênio, tá? Então, eu vou abrir o nosso softwarezinho aqui, deixa eu procurar as amidas. Tá? Então encontramos aqui as nossas amidas, tá aí a estrutura, tá? Carbono ligado a dupla O e aqui o nitrogênio, tá? Coloquei duas moléculas para a gente observar. Quando essas moléculas se aproximarem, elas vão formar duas pontes de hidrogênio, tá? Só que essa ponte de hidrogênio vai ser mais forte, então além da formação desse dímero que nas aminas não formam, tá? A ponte de hidrogênio formada aqui ela vai ser mais forte do que a das aminas, apenas com nitrogênio, pois esse C dupla O, essa presença desse oxigênio, vai polarizar mais essa ligação, vai retirar mais elétrons da ligação nitrogênio-carbono aqui, tá? Deixando essa região mais positiva, ajudando a polarizar essa ligação aqui em direção ao nitrogênio. A gente poderia dizer que há uma intensificação da eletronegatividade do nitrogênio pela presença da carbonila, tá? Então,
as duas ligações por pontes de hidrogênio, tá? E a intensificação da eletronegatividade do nitrogênio pela presença do oxigênio. Acabam formando esses dímeros e a consequência de tudo isso é esse incremento pesado aqui na temperatura de ebulição das amidas. Percebam lá que se nós observarmos a estrutura das aminas, deixa eu abrir aqui a estrutura das aminas. Tá? Eles têm a formação também de pontes de hidrogênio. Deixa eu arrastar para lá. Tá? Na verdade, podem formar duas pontes de hidrogênio aqui, porque no caso, se nós tivermos outra molécula aqui, claro que não duas com a mesma molécula, né, o que diminui a intensidade. Tá? E teremos a diferença devido ao nitrogênio ser menos eletronegativo do que o oxigênio. Tá? Então essa estrutura, essa interação por ponte de hidrogênio vai ser mais fraca do que com oxigênio ou com presença de oxigênio, como é nas amidas. Tá? Retornando um pouco aqui as amidas, também ocorre a mesma coisa que ocorre lá com as aminas, de nós termos a substituição gradual do nitrogênio por carbono, diminuindo as pontes de hidrogênio. E aí nós também observamos a diminuição da temperatura de ebulição, quando nós vamos substituindo então o nitrogênio por carbonos. Certo, pessoal? Então, esse foi o último vídeo, tá? Espero que tenha sido proveitoso. Eu aprendi bastante quanto à questão de gravar vídeos e espero ter ajudado vocês. Valeu e até mais.